Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos ainda ter uma palavra de oração antes de começarmos o nosso sermão. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui diante de ti, Senhor, na tua presença. Somos igreja porque o teu Filho morreu por nós na cruz, Senhor. Tu nos compraste com o sangue do teu Filho Jesus. Nós queremos te louvar por isso. E queremos te agradecer pela tua palavra que pode ser aberta todas as semanas aqui, Senhor. Esta tarefa é grande demais para nós, em particular para mim que estou aqui, Senhor. Por isso eu te peço que sejas tu a guiar-me, que sejas tu a abrir os nossos corações, a nos dar ouvidos que ouçam, possas nos dar mentes que compreendam e corações abertos, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor. Pedimos-te que nos dirijas nesta hora, Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Continuamos a nossa série de sermões sobre a Reforma Protestante. 500 anos depois, 2017 é um ano especial para nós. Em 1517, Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta do castelo ou da igreja de Wittenberg, acho que podemos dizer das duas maneiras. E a partir daí, uma série de acontecimentos que transformou, que reformou a igreja cristã e que permite que hoje possamos estar aqui, abrir a sua palavra, a pregá-la e termos comunhão com o nosso Deus, da maneira como a temos hoje. E seria redutor pensar na Reforma Protestante apenas como um grande conjunto de ensinos ou doutrinas que distinguem protestantes de católicos romanos. Isso faz parte da Reforma, é certo, mas eu acho que tendemos a passar por cima do facto de que a Reforma foi um período de grande avivamento espiritual. A Reforma foi um período de grande avivamento espiritual, porque o correto entendimento da Escritura produziu uma mudança na Igreja, a começar pelo próprio Martinho Lutero. Lutero debatia-se com a impossibilidade de conseguir identificar cada um dos seus pecados, para então ele poder penitenciar-se por cada um deles individualmente. Lutero sentia esta dificuldade, esta impossibilidade. Era uma tarefa impossível. E isso trazia grande sofrimento e grande angústia ao padre alemão. O alívio e o consolo para Martinho Lutero vieram quando ele percebeu, ao ler a Bíblia, que todos os seus pecados foram transferidos para Jesus e resolvidos por Cristo na cruz. A fé em Cristo era o meio pelo qual Lutero podia ser perdoado e justificado de todos os seus pecados. Isto trouxe consolo, foi isto que trouxe consolo e paz à vida de Lutero. Já não dependia
da capacidade que ele tinha de identificar cada um dos seus pecados, mas da capacidade do sacrifício de Jesus de cobrir todos os seus pecados. Lutero teve esta convicção a partir da leitura da palavra. E por isso dizemos, a Reforma Protestante foi um período de grande avivamento espiritual. Trouxe esta compreensão não só a Martinho Lutero, mas a toda a Igreja. Houve um despertamento espiritual absolutamente fantástico e que foi repercutido depois nos séculos seguintes, no século XVII, por exemplo. Há um grande avivamento a começar em Inglaterra. Então, quando pensamos na Reforma Protestante, não pensamos apenas em ensinos, em salas de aula. Pensamos em avivamento espiritual. A força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo está em ação. Este entendimento mudou completamente a ideia de que uma boa relação com Deus era estabelecida através da pertença à Igreja. Era esta a ideia que prevalecia na época medieval. Eu estou bem com Deus se estiver na Igreja. E mais especificamente, na altura de Lutero, através da compra de indulgências, que na altura a Igreja estava a dar, estava a vender em troca do perdão de pecados. Se comprarem as indulgências, os vossos pecados serão perdoados e a vossa vida será salva. A partir de agora, a partir desta compreensão que Lutero tem da palavra, o acesso a Deus é possível através de Cristo e de nenhuma outra coisa. Através de Cristo é possível o acesso a Deus. Homens e mulheres pecadores têm acesso ao Pai através da justiça do Filho. Assim, recordamos uma expressão muito importante que Lutero deixou e que se refere ao cristão. Lutero disse que o cristão é simultaneamente alguém que é justo e pecador. O cristão é simultaneamente justo e pecador. Alguém que é ao mesmo tempo justo e pecador. Num sentido, o cristão já é uma nova criatura com a justiça de Cristo. Ao mesmo tempo que, e noutro sentido, ainda tem pecado dentro de si. Ainda permanece um pecador. Nós podemos identificar isso na vida de cada um de nós. Já temos em nós a justiça de Cristo, temos a nossa fé colocada no sacrifício de Cristo, mas debatemos com o pecado dentro de nós. Não são termos contraditórios, mas eles existem ao mesmo tempo, são coexistentes. A nossa libertação final e completa do pecado acontecerá quando Jesus vier e nos der novos corpos glorificados. Então aí estaremos completamente livres do pecado. Até lá seremos ao mesmo tempo justos, já temos a garantia da salvação, essa alegria ninguém nos pode tirar, mas ao mesmo tempo continuamos a ter pecado em nós. Lutamos contra o pecado que sempre esteve dentro de nós. Mas com a certeza de que o nosso pecado já foi pago por Cristo e a sua justiça está em nós. E é isso que nos permite lutar e vencer o pecado nesta vida. É saber que a justiça de Jesus já está dentro de nós. É nessa condição que nós vivemos, enquanto pessoas justificadas, ao mesmo tempo que somos pessoas pecadoras. É nessa condição que somos chamados a adorar a Deus enquanto vivemos. E é crucial falarmos em adoração. Porque se a Reforma trouxe conhecimento, trouxe aprofundamento, trouxe uma correta interpretação das Escrituras, ela trouxe despertamento espiritual, ela trouxe, sobretudo, mais adoração a Deus. Ela trouxe a adoração correta, baseada nas Escrituras. João Calvino disse uma vez, se nós tivéssemos de resumir muito este projeto da Reforma, nós diríamos que o objetivo é retirarmos um correto entendimento da adoração, é prestarmos uma adoração correta e agradável a Deus. O objetivo da Reforma é adorar a Deus. O nosso objetivo é adorar a Deus. O salmo que acabamos de ler, o Salmo 51, dá-nos o relato do rei David. O rei David era um homem, como lemos na Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem do qual Deus se agradava. Mas que agora no Salmo 51 vemos que David está a confessar e a pedir perdão por pecados terríveis que ele cometeu. Só para recordar brevemente a história de David, o que é que David está aqui a relatar? Este salmo surge depois de David ter sido confrontado pelo profeta Natã acerca do pecado que David tinha cometido. David tinha adulterado
com Batseba, que era casada com Urias. E David quis ocultar o seu pecado. O que é que David faz? Para que ninguém descubra isto, para que o marido da mulher com quem eu adulterei soubesse disso, ele colocou Urias na frente da batalha para que ele fosse morto. E Urias morreu. Então o pecado de Davi é terrível. Davi era um homem temente a Deus e ao mesmo tempo um pecador. É nesta condição que nós observamos quem era David. Não teremos como percorrer todo o Salmo, fizemos questão de o ler todo, mas vamos olhar em particular para os últimos versículos, do 15 até ao 19. Os últimos versículos do Salmo. E temos de começar por ver que para adorarmos a Deus, para vivermos uma vida de adoração a Deus, tem de ser o próprio Deus a dirigir-nos nessa tarefa. Tem de ser o próprio Deus a mostrar-nos como podemos viver para o adorar. O pecado é uma realidade tão avassaladora em nós que nos tolda o entendimento, que nos tolda o discernimento espiritual acerca de como viver para nós. O pecado está tão enraizado em nós, como o salmista disse, eu fui concebido em pecado desde o ventre de minha mãe. É uma realidade tão avassaladora dentro de nós que nós estamos cegos para a maneira como devemos viver para Deus. Precisamos que seja o próprio Deus a vir até nós, através da sua palavra, para nos ensinar e nos dar olhos para ver. O rei Davi também não viu. O rei Davi tinha cometido o seu pecado e foi preciso que Deus, através do profeta, ir a Davi e dizer, tu pecaste. Por isso podemos dizer que até o próprio ato de verbalizar o louvor a Deus, de dizer palavras de louvor a Deus, tem de ser dirigido pelo Espírito Santo, tem de ser dirigido pelo próprio Deus e não pela nossa capacidade. A simples performance, o simples desempenho nas coisas que nós fazemos não passará de um sacrifício oco, sem qualquer sinceridade, se Deus não estiver ativo nos nossos corações. É isto que o salmista está a dizer. Tudo aquilo que nós fazemos não vão passar de coisas sem significado, coisas ocas, vazias, se Deus não estiver ativo nos nossos corações. Isso é parte do problema. Fazer coisas por fazer não é parte da solução. A razão pela qual precisamos que Deus nos dirija é exatamente porque Deus não se agrada do mero formalismo que as nossas ações representam. É por isso que nós precisamos que Deus nos dirija. Podemos dizer que o que Deus mais quer não são coisas. O que Deus mais quer são corações. Não estamos a desprezar as coisas, mas o que Deus mais quer, acima de tudo, são corações. As coisas não são desprezadas mediante um coração reto. As coisas que nós fazemos demonstram o que o nosso coração é. Elas fazem parte deste processo. Mas o que Deus procura são corações. Se assim não fosse, nós daríamos os sacrifícios, nós faríamos as coisas, nós teríamos a performance, nós faríamos os rituais todos para Deus, como diz o salmista no versículo 16. Do contrário, eu te os ofereceria, se assim não fosse. Mas o que realmente agrada a Deus são vidas quebrantadas que reconhecem o pecado, que se entristecem, mas que também se assustam e temem por causa do peso da culpa e do castigo que o pecado existe. Isto é um sentimento importante. Há tristeza num coração quebrantado, mas também há medo, porque um coração quebrantado reconhece a sua culpa, reconhece o castigo que o pecado exige. E por isso nós percebemos o sentimento que David está a ter quando ele escreve este salmo. Em Mateus 5, lemos Jesus a dizer as bem-aventuranças. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, os que reconhecem a sua condição pecadora e que por causa disso eles são humilhados diante de um Deus que é santo. Bem-aventurados os que reconhecem isso. Também diz bem-aventurados os que choram, que por causa do seu pecado eles lamentam, eles têm os sentimentos adequados em relação à realidade do seu coração.
Eles reconhecem e sentem a tristeza e o desespero de pecar contra um Deus que é santo. É isto que nós estamos a observar em David aqui. Ele está a reconhecer, ele está a mostrar tristeza, ele está a mostrar desespero, porque ele reconhece que pecou contra um Deus que é santo. Deus não despreza um coração assim, um coração quebrantado. Deus não despreza um coração assim. Deus agrada-se quando o nosso coração está completamente quebrado e sem esperança em si mesmo. Quando nós não temos esperança em nós, é nesse momento que Deus se agrada de nós. Tem de acontecer assim, porque esse é o sinal de que o Espírito Santo está a operar nas nossas vidas. É assim que tem de acontecer. É esse o sinal da evidência de que o Espírito está em nós. É trabalho do Espírito revelar o nosso pecado e dar-nos a disposição acertada em relação a isso. E essa disposição é a disposição de humildade, de contrição, de arrependimento. Precisamos ser humilhados para que Deus seja exaltado. Se assim não for, o nosso orgulho vai prevalecer em nós de uma forma natural, porque é o que nós temos dentro de nós. Como João Batista dizia, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Se pensarmos em dois ímãs, aqueles ímãs pequeninos de fixar coisas no frigorífico, se nós tivermos dois e colocarmos os dois virados um para o outro com o mesmo polo, é assim que se diz, ou a mesma face, eles repelem-se, não é? Eles não se juntam. Mas se virarmos um ao contrário, então eles ficam juntos um no outro. E é assim também, eu creio que isto pode ilustrar a relação entre nós e Deus. Não é possível querermos comunhão com Deus soberano, um Deus que é soberano, o Deus de toda a glória, desejando ao mesmo tempo que seja a nossa própria glória e vontade a prevalecerem. Não é possível nós desejarmos a mesma coisa para Deus e a mesma coisa para nós. Ou a glória é dada a Deus, ou a glória é dada a nós. É preciso que nós diminuamos para que Ele aumente. É preciso que só um coração, é por isso que só um coração quebrantado pode agradar a Deus. Porque é nesse coração que a sua graça vai brilhar e que a glória de Deus vai ser refletida mais claramente. É num coração que se esvazia de si próprio, onde Deus vai brilhar, onde a sua graça vai agir e vai brilhar. Ou somos nós, ou é Deus. Ou somos nós, ou é Deus. Não há meio termo. Nós não podemos namoriscar com Deus e ao mesmo tempo namoriscar com o nosso orgulho. Deus não permite isso. É por essa razão que lemos o salmista, no versículo 8, afirmar que foi Deus quem esmagou os seus ossos. Foi Deus, Ele reconhece, foste tu que me esmagaste. Porque não é possível eu viver a namoriscar com o meu pecado, com o meu orgulho, com o meu desejo e ao mesmo tempo a querer estar contigo. Não é possível. Por isso tu quebraste a minha vida. Deus permite que pequemos. Deus é soberano. Ele até é soberano sobre o nosso pecado. Deus permite que nós, de facto, pequemos. Não para que nós usemos isso como desculpa para nos desresponsabilizarmos do pecado que fazemos. Porque isso é impossível. Nós não podemos desresponsabilizar-nos. Nós não podemos atirar a culpa para o outro. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós fomos formados em pecado. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É essa a nossa condição, é essa a nossa natureza, a nossa base. Deus permite que nós pequemos, não para que nós usemos isso para nos desresponsabilizarmos, mas Deus permite que nós pequemos para nos mostrar que Deus será tido justo no falar e por nos julgar, como está no versículo 4. Ele permite que nós pequemos para que Deus seja tido justo no falar e por nos julgar. Se nós pecamos, Deus é soberano ao ponto de usar o nosso pecado para nos mostrar que Ele permanece santo e intocável na sua justiça e na sua pureza. Ele permanece intocável na sua pureza, na sua santidade. E assim Ele trabalha em nós, quebrando o nosso coração.
para nos rendermos a Ele em confissão, para nos rendermos a Ele em súplica, em arrependimento, tal como David fez. Deus permitiu que David pecasse. E Deus usou isso para que David se rendesse de uma forma a Deus que nunca antes tinha acontecido até ali. A culpa foi de Deus? Não, a culpa foi de David. David é que cometeu o pecado. Ele é que era o homem pecador. Mas Deus é soberano. Deus é bom ao ponto de usar o mal que há em nós e tornar isso um bem maior. O estado de espírito do rei David era tão desesperante que ele vai ao ponto de implorar que o Espírito Santo não lhe seja retirado. O desespero de David é tão grande que ele pede a Deus: não tires de mim o teu Espírito Santo. David tinha a noção clara do agravo que o seu pecado fazia na presença do próprio Deus na sua vida. Ele tinha esta noção. Eu pequei de uma tal maneira que a própria presença de Deus na minha vida está em jogo. A soberania de Deus é de tal modo inequívoca e o pecado de David tão grande que David reconhece que aquilo que ele merece é ser afastado da presença de Deus. Ele conclui: o que eu mereço por ter feito o que fiz é ser afastado de Deus. E por isso ele não tem outra solução senão implorar: não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me afastes da tua presença. Ele suplica que Deus lhe perdoe e permaneça com ele. Este é o texto que nós temos. Eu gostaria de avançar para algumas aplicações para nós esta manhã. A primeira: o descanso verdadeiro começa quando eu reconheço a minha incapacidade. O descanso verdadeiro começa quando eu reconheço a minha incapacidade. Reconhecemos que é um caminho familiar, quando tentamos resolver por nós próprios o nosso pecado, quando tentamos resolver por nós próprios os nossos erros. Seja negando o nosso pecado, seja escondendo, seja tentando pensar em algum tipo de circunstância que nos iliba de o termos cometido, que nos desculpa de o termos cometido. O caminho é esse que nós fazemos geralmente. O caminho imediato é o de nos tornarmos o mais rapidamente possível insensíveis ao pecado que fizemos, para não termos de lidar com ele. Quando nós pecamos, a nossa tendência é: eu vou-me tornar o mais rapidamente insensível a isto, vou tentar me esquecer disto para não ter que lidar com isto. Eu não quero lidar com aquilo que fiz. Davi tentou ocultar o seu pecado de adultério quando ele matou outro homem e mentiu. E foi preciso que o próprio Deus, através do profeta Natan, lhe revelasse o pecado. A capacidade de David, de nada lhe valeu para ter descanso na sua consciência. Nada. Para que haja descanso e alívio, é preciso que primeiro haja confronto. É por isso que Deus foi ter com David, para confrontá-lo. Para que haja descanso e alívio na nossa vida, tem de haver confronto primeiro. Deus é bom, Deus é tão bom, ao ponto de não nos deixar sem marcas pelo pecado que cometemos. Já pensaram nisto? Quando cometemos pecado, quando erramos, normalmente ficamos com marcas desse erro na nossa vida. E Deus é bom ao ponto de permitir que assim seja. Sabemos que a nossa dívida para com Deus está completamente apagada em Cristo. Completamente. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. É ponto assente. Mas Deus permite que muitas das consequências dos nossos pecados permaneçam aqui. Deus permite que as consequências do pecado que nós fazemos permaneçam aqui, para não nos esquecermos que foi pela graça de Deus que eles foram apagados. Para que não nos esqueçamos que foi pela graça de Deus que eles foram apagados e que foi pelo poder e pela misericórdia de Deus que nos arrependemos deles e os vencemos. Quando nós olhamos para o mal que nós fizemos e as consequências, os efeitos que o nosso pecado fez, Deus permite que isso aconteça assim, para que nós olhemos para Deus e digamos: foi pela tua graça que este meu pecado foi pago em Cristo. Foi pelo teu poder, pela tua misericórdia, que eu pude vencer este pecado e pude abandoná-lo e pude arrepender-me dele. E para nos lembrarmos que Deus permanece justo, fiel, bom, puro e santo. Deus permanece o que Ele sempre é.
Por isso é urgente ficarmos atentos e não nos deixarmos adormecer. Se nós presumirmos sobre a graça de Deus, ou seja, se nós tomarmos a graça de Deus como adquirida e pecarmos continuamente, sem preocupação, se nós presumirmos sobre a graça de Deus, pecando continuamente sem qualquer preocupação, nós corremos o risco sério de endurecer os nossos corações. Nós corremos o risco sério de extinguirmos, de apagarmos a ação do Espírito Santo em nós. A Bíblia dá-nos este aviso. David sentiu isto na sua pele. Se nós presumirmos sobre a graça de Deus, se nós não estivermos acordados, se nós adormecemos e continuarmos a pecar indiscriminadamente, sem qualquer preocupação, nós corremos o risco sério de endurecermos o nosso coração. Por isso nós devemos correr imediatamente em oração para Deus, pedindo que Ele nos sonde. Sonda-me, ó Deus. Pedindo que Ele nos leve rapidamente até Cristo, pedindo perdão. E isto é um aviso para todos. Para aqueles que já têm fé, para tu que tens uma caminhada de fé de anos. Não presumas na graça de Deus, sobre a graça de Deus. Corre para Cristo pedindo perdão por pecados que, porventura, estás a cometer há demasiado tempo e ainda não te arrependeste deles. Mas para aqueles que não são de Cristo, que não têm fé, isto é um aviso sério. Se continuamente estás a ouvir o Evangelho, se estás continuamente a ser chamado a atenção sobre o teu pecado, sobre a tua necessidade de arrependimento, sobre a salvação que há em Cristo, não desprezes este aviso, porque o teu coração pode ficar endurecido. O teu coração pode chegar a um ponto de não retorno, em que fique insensível à palavra de Deus, fique insensível à ação do Espírito Santo. Segunda aplicação. Deus não pretende que façamos este caminho sozinhos. Esta é uma tarefa que Deus designou para ser feita em igreja, em comunidade, juntos. Precisamos urgentemente de pelo menos uma pessoa com quem possamos falar abertamente sobre o nosso coração, sobre o nosso pecado. E um conselho, maridos, que essa pessoa seja a vossa mulher em primeiro lugar, mulheres, que essa pessoa seja o vosso marido em primeiro lugar. Mas todos nós precisamos de pelo menos uma pessoa com quem possamos abrir a nossa vida, o nosso coração, os nossos pecados. Alguém a quem prestamos contas, alguém a quem confessamos, alguém a quem encorajamos e por quem oramos também. Temos tido esta experiência em presbitério há pouco tempo e tem sido muito bom. Não tem sido fácil, tem sido constrangedor, mas tem sido acima de tudo bom e tem sido santificador nas nossas vidas. A solução não está na força da outra pessoa com quem nós fazemos isto, mas a solução está na força de Deus através de orações mútuas que fazemos uns pelos outros. Se não confessarmos a outra pessoa, quem é que poderá orar por nós? Quem é que poderá orar especificamente sobre as nossas dificuldades? Se nós não confessamos a alguém como nós, quem é que poderá orar especificamente sobre as nossas dificuldades e os nossos pecados? Além disso, quando nós caminhamos juntos na fé, através desta disciplina espiritual que é a confissão, nós somos ajudados a combater o orgulho por um lado, e a combater a autocomiseração no outro. Pois coloca-nos lado a lado com pessoas que são da mesma fibra que nós. Pessoas que são pecadoras como nós somos. Por um lado, nós não vamos nos sentir orgulhosos, porque alguém vai pedir-nos contas, alguém vai perguntar, então, como é que está a correr o teu dia? Como é que está a correr a tua semana? Como é que foi? E nós não nos podemos orgulhar, porque nós pecamos todos os dias. Não é possível não pecar. Nós pecamos todos os dias e temos de confessar esse pecado. Portanto, não temos motivo para nos orgulharmos em nós. E, por outro lado, também não nos vamos sentir, ou não vamos ter espaço para nos sentirmos coitadinhos. Porque vemos na outra pessoa alguém que também luta com pecados e que experimenta muitas vezes a derrota, tal como nós experimentamos. Por isso não há lugar para eu sou tão coitadinho, eu estou tão sozinho nisto, ninguém me pode ajudar. Não. Nós podemos ajudar uns aos outros, porque é Deus que nos ajuda a fazer isto. Precisamos uns dos outros, porque Deus criou a igreja. Porque Deus criou a igreja, nós precisamos uns dos outros.
Nós não somos os substitutos de Cristo. Nós não substituímos Cristo. Mas porque Cristo morreu por nós. Agora nós temos confiança para lutar lado a lado contra o pecado. Porque nós sabemos que o pecado já foi vencido. Nós temos essa confiança de lutarmos lado a lado, como irmãos, contra o pecado uns dos outros. A carregar as cargas, a orar, a interceder uns pelos outros, a admoestar-nos. Vezes e vezes sem conta, a Bíblia dá-nos essas indicações, essas exortações. Sabemos que vamos ganhar porque estamos do lado vitorioso, estamos do lado de Cristo. Em terceiro lugar, para terminar, o meu pecado não fica preso em mim. O pecado que eu cometo não fica limitado dentro de mim. Quando lemos o Rei da Vida pedir a Deus para fazer bem a Sião, nos últimos 2 versículos, versículos 18 e 19, faz bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Quando lemos o Rei da Vida pedir a Deus para fazer bem a Sião, edificar os muros de Jerusalém, ele percebe que o pecado que ele comete tem o poder de afetar todo o país que está sob o seu governo. Ele percebe isso. Ele percebe, o pecado que eu cometi, isto não me vai afetar só a mim, isto vai afetar toda a nação de Israel, da qual eu sou o rei. E ele pede, Senhor, faz bem a Sião. Senhor, por favor, edifica os muros de Jerusalém. Protege a cidade. Protege esta nação. Da mesma maneira, o pecado que eu cometo é destrutivo ao ponto de não afetar apenas a minha vida, mas a vida da minha mulher, a vida da minha família, a vida da minha igreja. É destrutivo ao ponto de afetar tudo aquilo que está à minha volta. Quando existe pecado que não é tratado em arrependimento aos pés da cruz, quando nós pecamos sem qualquer preocupação, sem termos a disposição correta para com esse pecado de arrependimento, de confissão, há cada vez menos lugar e menos disposição para a oração, há menos lugar para a leitura da palavra, há menos lugar para a alegria, há menos lugar para o louvor a Deus. Tudo vai por água abaixo. E quando essas coisas perdem o seu espaço na nossa vida, os outros à nossa volta são automaticamente afetados por isso. A vida espiritual da nossa casa vai sofrer, a nossa paciência vai diminuir, o cuidado para com os outros vai desaparecer. O nosso testemunho será ineficaz. Irmãos, o nosso testemunho para com os outros será ineficaz. Não é por acaso que David diz no versículo 13, aliás, no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E depois no 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. David percebeu que ele precisa de pedir a Deus que o transforme. Senhor, renova-me, faz de mim uma nova pessoa, perdoa-me, livra-me do meu pecado, limpa-me. Porque só aí, só depois disso acontecer, é que eu vou poder anunciar aos outros quem tu és. É que eu vou poder mostrar com a minha vida aos outros a transformação que tu fazes, a tua bondade, a tua graça. Se estas coisas, se houver pecado que não é tratado na nossa vida, o nosso testemunho será ineficaz. Nós vamos estar a falar de uma coisa que não tem efeito prático na nossa vida, nas nossas vidas. O arrependimento, a alegria do perdão e da restauração com Deus que nós queremos que outras pessoas que não cristãos experimentem, serão coisas que não existem na nossa vida. Nós vamos estar a dizer uma coisa, olha, eu quero que tu experimentes esta alegria. Eu quero que tu experimentes este perdão que existe em Cristo. Esta reconciliação com Deus. E nós vamos estar a dizer isso, a mostrar a nossa vida que não tem nada disso. O nosso testemunho vai ser ineficaz. Nós precisamos de Cristo sempre. A nossa adoração a Deus só é feita através de Cristo. Nós adoramos a Deus através de Cristo, através do sacrifício que Jesus fez. Quando reconhecemos o nosso pecado e o nosso coração é quebrantado para Cristo reinar nele. O que nós estamos a ler no Salmo é: nós adoramos a Deus quando nós
quando nós damos espaço ao nosso coração para que ele, de facto, se esvazie de si próprio, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós ficamos quebrantados, quando nós desejamos que seja Deus a limpar-nos, quando nós deixamos de tentar fugir, de tentar esconder as coisas que fazemos. Quando isso acontece, Deus está em ação, o Espírito Santo atua em nós e nós adoramos a Deus. Quando reconhecemos o nosso pecado e o nosso coração é quebrantado para Cristo reinar nele. São os corações quebrantados que verdadeiramente são os mais fortes. São aqueles que são quebrados, que são tornados fracos, que verdadeiramente são os corações mais fortes. Porque é nesses corações que Deus se alegra. É nesses corações que Deus habita. E é nesses corações que Deus vai operar. É nesses corações que Deus vai agir. Que nós possamos sempre suplicar a Deus por corações assim. Segundo a sua palavra, Deus vai à procura de corações. Quando nós temos um coração assim, nós podemos terminar como o salmista termina no versículo 19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se ofereceram novilhos. Quando o meu coração é transformado, eu vou fazer tudo para mostrar que essa transformação aconteceu em mim. Eu vou fazer todas as coisas para te glorificar, ó Deus. Eu vou fazer todas as coisas para que a glória seja para ti, para que os outros possam testemunhar o teu poder na minha vida. Que o Senhor nos ajude.